Olá, eu sou o professor Antônio e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de notação científica. Antes, nós vamos dar uma pequena revisão sobre potência de 10, que é a base da notação científica. A notação científica ela é utilizada quando a gente utiliza valores muito grandes, por exemplo, a distância do Sol até a Terra, dada em metros, é de 150 bilhões de metros. Um nanômetro, ele é a bilionésima parte de um metro. Vamos dar uma olhada então como que funciona a notação científica utilizando potência de 10. Antes de demonstrar algumas notações científicas, vamos primeiro ver o assunto potência de 10. Por que potência de 10? Porque a notação científica ela vai utilizar uma potência de 10 para simplificar os valores, que são muito grandes ou muito pequenos. Só, 10 elevado a 2. 2 vai ser o número de zeros que eu vou colocar depois do 1. Então vamos lá, 10 elevado a 2, eu vou colocar o número 1, são 2 zeros. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 5, vou colocar o 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 100 mil. 10 elevado a 7, eu coloco 1 e conto 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para você saber que número é esse, você vai fazendo de 3 em 3 o ponto de milhar. Então, eu tenho aqui 1000, 1 milhão, 10 milhões. Quando o expoente for negativo, esse número vai indicar a quantidade de casas decimais, inclusive o 1. Então, se eu tenho 10 elevado a menos 1, eu tenho uma única casa decimal, que vai ser o próprio 1. Se eu tenho 10 elevado a menos 4, eu vou ter 4 casas decimais, inclusive o 1. Então, eu tenho 0,1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 6, 0,0000. Aqui eu já tenho 4, 5, 6. Então, acompanha comigo. Esse exemplo, eu trouxe 3 exemplos de números muito grandes que podem ser escritos em notação científica de uma forma mais simplificada. Por exemplo, a distância da Terra até o Sol é de 150 milhões. Eu coloco em notação científica, vai ficar apenas um algarismo antes da vírgula. Então, 1,5. Esses algarismos são de 1 a 9, tá? Eu nunca deixo o zero aqui antes da vírgula, ok? Então, eu tenho 1,5 vezes 10, aqui eu vou usar então a potência de 10, e qual o expoente aqui? Basta eu contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1,5 elevado a 8, ok? Alguns celulares possuem memória de 64 gigabytes. Essa expressão giga, ela eleva tudo a bilhão, tá? A bilhões, né? Então, 64 gigabytes são 64 bilhões de bytes. Então, para escrever em notação científica, essa quantidade de números aqui, basta eu colocar a vírgula depois do 6, então 6,4, e contar quantos números eu tenho, vezes 10, né? Vezes 10. E contar quantos números eu tenho depois da vírgula, inclusive o 4, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 64 GB ou 64 bilhões de bytes, que é uma unidade de memória, pode ser escrito na forma 6,4 elevado vezes 10 elevado a 10. Aqui eu coloquei a velocidade aproximada da luz. A velocidade aproximada da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Eu posso escrever em notação científica colocando 3,0, se eu não tenho outro número, né? Vezes 10. E agora, depois do 3, eu tenho quantas casas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bom, aqui agora eu coloquei medidas que são utilizadas principalmente em biologia, que são extremamente pequenas. Aqui eu tenho o diâmetro do átomo de hidrogênio em centímetros. Veja, eu vou contar aqui, para passar para a notação científica, agora que é um número pequeno, eu vou contar quantas casas eu tenho até o 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou escrever na fórmula 1,06 vezes 10. Nós contamos 8, então nós temos menos 8, ok? Então, quando é positivo, a gente coloca aqui. Quando o número é grande, a gente coloca positivo. Quando o número é pequeno, a gente vai colocar negativo. Se a gente vai com a vírgula para a esquerda, fica positivo. Se a gente vem com a vírgula para a direita, ele fica negativo. Aqui eu tenho 1 nanômetro, que hoje é uma medida que tem sido muito utilizada devido às tecnologias, está utilizando medidas cada vez menores. 1 nanômetro, ele é 1 bilionésimo de 1 metro. Aqui, então, para escrever em notação científica, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, 1,0, porque depois aqui não tem mais nada, vezes 10 elevado a menos 9, tá? 1 bilionésimo de metro é 1 nanômetro. A medida do vírus corona é de aproximadamente 400 nanômetros. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 4 vezes 10, como eu vim com a vírgula para o sentido direito, menos 7. Então, gente, em resumo, essa foi a aula de hoje sobre potência de 10 e notação científica, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e qualquer dúvida que você tiver, deixe lá nos comentários que eu respondo sempre que possível, ok?